Então, gente, existe o mandamento do Criador e existe a permissão do Criador, tá? Não confundam as coisas. E eu costumo dizer o seguinte: nem tudo é da vontade dele, mas tudo será da permissão dele. E mandamento é uma ordem, tá? Permissão é algo opcional. A pessoa faz se ela quiser. O hebreu ele faz se ele quiser, certo? E nesses tempos que estamos vivendo, claro que não há nada de novo, né? Tirando apenas aí a questão da tecnologia, que vem mudando e avançando aí a cada dia. Mas a verdade é que nós vivemos em período de ciclos, né? E os ciclos, eles se repetem, com maior intensidade em algum período, com menor intensidade em outro, mas eles se repetem. As pessoas falam sobre a violência, porque o mundo está violento. Não, o mundo já foi muito mais violento, certo? Ele foi muito mais violento do que ele é hoje. Mas é claro que essas ondas de violência, elas se repetem a cada ciclo. Qualquer comportamento, ele se repete. E uma coisa que todos nós estamos presenciando é a banalização da morte, a banalização do sexo, a banalização de tudo, gente. A banalização do crime, e aí as pessoas não medem esforços aí para aparecerem, fazendo chacota, diminuindo até mesmo a importância dessas coisas, sejam elas boas ou ruins. Então as pessoas elas banalizam tudo. É claro, a gente precisa brincar de vez em quando, não vamos ter aí um comportamento, né, mal-humorado, mas tem coisas que não se brincam. Isso é o caso da morte e outras coisas mais. No livro de Deuteronômio, no capítulo 21, tem um mandamento do Eterno, e volto a falar, não confundam mandamento com permissão, porque no mesmo capítulo desse livro, vocês vão se deparar com situações que vocês vão torcer o nariz, mas vocês precisam entender o contexto e analisar que ali é permissão, não é mandamento, tá? Por exemplo, é mandamento um hebreu ter mais de uma mulher? Não, não é mandamento. Não é mandamento, é permissão. É permissão, tá? Não estou dizendo que é uma vontade minha, que é que eu vou fazer isso, não. Eu não tenho essa necessidade. Alguns homens têm, eu não tenho, eu particularmente não tenho mesmo. Mas tem homens que têm essa necessidade, tá? Mas não é mandamento. Não diz que o hebreu tem que ir lá e tem que ter um monte de mulher, não diz isso. Existe a permissão. É como eu falei, nem tudo é da vontade do Eterno, mas tudo será da permissão dele. Tudo será da permissão dele. E isso não joga por terra a soberania dele. Ele é soberano, pronto, acabou. Por mais que ele permita, mas se ele falar acabou, acabou. Se ele quiser, ele nos criou. Se ele quiser acabar com a nossa vida hoje, ele acaba. Se ele quiser destruir o que ele criou, ele destrói. Ele tem poder para isso e ele tem o aval de qualquer pessoa sensata que sabe se colocar no seu lugar e sabe o lugar do Eterno, o lugar que ele ocupa na nossa vida. Então ele tem poder, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, para o nosso bem ou para o nosso mal. É fato, gente. Certo? Agora ele é justo. Isso é fato, ele é justo, ele é reto. Ele não pune um inocente para livrar o culpado. Isso é fato, isso vem claríssimo na sua lei. Mas voltando à questão do capítulo 21 de Deuteronômio, o que eu quero dizer é o seguinte: existe todo um processo, tá? O povo hebreu foi ordenado de que quando eles entrassem na terra prometida, tá? Ali já todos guarnecidos, todos, cada um com suas parcelas, né? Cada um em suas cidades constituídas, se encontrasse algum morto, né, de uma forma misteriosa, encontrou algum morto, ninguém sabe quem matou aquela pessoa, certo? Mas foi necessário fazer todo um esforço, todo um trabalho de medição. Precisavam medir a distância que o morto estava da cidade mais próxima, né? Então tem todo o contexto ali, tem todo um critério, e existe um processo também de purificação, ou seja, para que os hebreus em si, eles não fossem responsáveis por aquela morte, por mais desconhecida a causa,
por mais desconhecido o autor daquela morte. E aí tem aquele processo de purificação, tem a questão lá da bezerra, todo aquele processo bem detalhado, bem minucioso. E aí nós passamos a entender o seguinte: já naquela época, encontrar um cadáver era algo comum. Não é como hoje as pessoas pensam que isso virou coisa do século XXI. Você se deparar com um cadáver, tal, jogado em um valão, jogado na beira da estrada. Não, gente. Isso acontece desde o princípio. Desde o princípio existe assassinato, existe a banalização da morte, a banalização do sexo. As orgias não começaram hoje, né? Essa onda de sensualidade infantil não começou agora no TikTok, no YouTube, nas redes sociais. Não é de agora. Isso vem muito antes. Já em Sodoma e Gomorra, as crianças, é bom lembrar, as crianças estavam forçando a barra da casa de Ló para manter relação sexual com seus visitantes. Tanto a morte quanto o sexo sempre foram banalizados. Isso porque aquela sociedade, a sociedade daquela época, implantava na cabeça dos jovens, né, e de todos, que o sexo é para todo mundo, é escancarado, é banalizado, entendeu? É igual animal, é igual o cachorro. E aí a gente pensa que isso é coisa de agora, isso é coisa, né? A sociedade de hoje que tá corrompida. Não, a sociedade ela já vem corrompida desde muito tempo, né? Acontece que em cada período, em cada tempo, você tem uma parcela da sociedade que é corrompida e você tem uma minoria que não, que por mais que realmente é difícil resistir à tentação, é muito difícil, mas não é impossível. Nós temos aí o maior exemplo de superação, né, de tentações em todos os níveis, que é Iosif, né, mais conhecido como José do Egito. Então, a pessoa falar que é impossível superar a tentação, ela está mentindo, certo? Ela está mentindo. E outra, o Criador, ele não precisa se transformar em um de nós para saber o que nós sentimos, para saber, né, as nossas dificuldades. Não, ele não precisa disso, gente. Ele criou cada um de nós. O cara que inventou a televisão, tá? Vamos lá, melhor, uma fábrica, né? Ela produz lá seus eletrodomésticos e cada eletrodoméstico sai com um manual de instrução. Obviamente, o ser humano ele não precisa se transformar em um eletrodoméstico para saber como é que ele funciona, né? Então, o Criador, aquele que nos criou, ele sabe perfeitamente como suas criaturas funcionam. Quais são os melhores alimentos, quais são os melhores comportamentos, e por aí vai. Então, essa coisa de falar que o Criador tem que se tornar como nós para saber como é que nós sentimos, isso é até uma afronta. Isso é uma afronta e é duvidar da capacidade dele de saber como nós somos. E ele já diz que ele sabe perfeitamente como nós funcionamos. A banalização da morte, do sexo, é desde o início. As coisas se intensificam, elas abrandam, sim, em cada período, é como eu falei, existem altos e baixos para cada situação. Então, tem um período que realmente a violência está demais, tem um período que a violência diminui. Tem um período que a banalização do sexo, ela está aí, aflorada. Como foi na minha época de criança. Gente, todo mundo que tem a minha idade aí, né, que tem a minha idade, que é um pouco mais velho do que eu, vai saber perfeitamente que na nossa época de criança, de adolescente, o que nós víamos na televisão, hoje, e aí? Só que hoje essas coisas migraram para as redes sociais. A televisão ela ainda mostra, ela banaliza ainda o sexo, a morte, todas essas coisas, mas antigamente, né, nós tínhamos desenhos animados, nós tínhamos programas de televisão que hoje você, como adulto, você fica pensando assim, caramba, eu assisti isso mesmo quando era criança e eu não me corrompi, realmente eu não me corrompi. Mas muitas pessoas se corromperam. Eu me corrompi em outros aspectos, tá? Porque eu não sou santo, eu não sou perfeito, tá? Eu tenho milhões de defeitos e eu não sou exemplo para ninguém.
Então, se você quiser se espelhar em mim para ser bem-sucedido na vida, de todas as formas, você vai estar lascado, tá? Não me tome como exemplo de nada, de nada. Aliás, de alguns erros sim, tá? Você pegar meus erros como exemplo para não cometer os mesmos erros que eu, beleza, isso aí eu recomendo. Agora não pega os meus exemplos de santidade, de queduchá, melhor dizendo, porque eu não tenho, certo? Eu não tenho mesmo. Então, quer se espelhar em outro ser humano, se espelha em Iosef, José do Egito. Se espelha em Abraão, nosso pai. Se espelha em Moshe. Se espelha em Jacob. Então, Jacob, ele meteu os pés pelas mãos algumas vezes, né? Embora eu acredito que ele tenha cometido erros querendo acertar. Claro, ele não foi diferente. E ele pagou um preço também por isso, né? Ele enganou e foi enganado. Mas ele nem por isso ele perdeu o privilégio de levar o legado de seu pai, de Isaac, que, por sua vez, carregava o legado de Abraão. Então, até o próprio pai Abraão também, algumas vezes, cometeu alguns deslizes. Quem é que não cometeu um deslize na vida? Isso é fato, tá? Agora, tem erros que são perdoáveis, tem erros que não têm perdão. A morte, né, por exemplo, assassino de inocentes não tem perdão. Não tem perdão, não existe conversa. Entenderam? Quem perdoa assassino de inocente tá lucrando com isso, é fato. Mas quem é que nunca perdeu a paciência? Quem é que nunca deu um tapa na cara de alguém, né, xingou alguém e depois voltou a si? Ou seja, nós somos seres humanos, nós estamos, sujeitos a isso, né? As pessoas nos provocam e ninguém tem sangue de barata, ninguém precisa ter sangue de barata, né? Isso é do ser humano. Nós precisamos nos controlar, sim, mas as pessoas que nos afrontam também. Então, não é questão de vingança, é questão de você ser justo. Você não pode ser o saco de pancadas da sociedade. Você não pode viver em função dos outros. É uma troca onde você se entrega e a pessoa também se entrega. Se a pessoa só quer para ela, sai fora. Entendeu? Não existe isso. Você não tem que se submeter a ninguém dessa forma. Certo? Não, isso não existe. Isso não existe mesmo. Para com isso. Isso serve para o homem e para a mulher, qualquer pessoa. Isso serve para a questão de um casamento, a questão de um trabalho, certo? Ninguém tem que explorar ninguém, tá? Existem patrões exploradores, claro. Existem funcionários exploradores, claro. Existe marido explorador? Existe. Existe mulher exploradora? Existe. Existe. Agora cabe a você, né? Se você quiser continuar apanhando, tendo sangue de barata, é contigo mesmo, já não é problema meu. Mas enfim, então a questão da banalização do sexo, da morte, gente, isso sempre existiu. E pessoas arrogantes, em todos os tempos tiveram pessoas arrogantes, pessoas soberbas também. Então esse negócio de falar, porque futuramente os homens serão avarentos. Gente, os homens serão avarentos. Será que naquela época em que supostamente escreveram isso aí, será que já não existia homem avarento? Será que a violência já não existia? Será que quantas guerras se deram muito antes, né, desse conjunto de livros gregos? Quantas guerras foram travadas antes disso, né? Antes da Era Comum, né? Antes da Era Comum, quantas guerras se deram? Muito mais do que depois da Era Comum, muito mais. Quantos homens arrogantes existiram naquela época? Quantas mulheres arrogantes existiam antes da Era Comum? Milhares, milhares. Então, gente, o mundo ele passa por ciclos e se repetem a cada período, com mais ou com menos intensidade. E aí, quando você tem na legislação dos hebreus uma advertência, um mandamento para que quando você encontre um cadáver, tá? Isso não se aplica aqui, mas tenha isso com você. Aprenda a respeitar a dor alheia, aprenda a respeitar o luto, porque eu estou de luto, eu estou de luto. Eu não conheço a pessoa que morreu no acidente, eu não conheço. Mas, gente, é impossível você não se colocar no lugar de uma mãe, de um pai que perde um filho menor de idade.
estudante, inocente, é impossível você não se colocar na mãe de pessoas como estas. É muito duro, é muito duro. E gradativamente, uma parte da sociedade, a maior parte da sociedade, pasmem, a maior parte da sociedade, elas vão minando a gente para você perder essa sensibilidade. Ao mesmo tempo que esta sociedade, essa parte da sociedade que vai minando a gente para perder essa sensibilidade com a morte, com a dor alheia, ela nos critica porque eu fui indiferente com a morte de um vagabundo, porque eu fui indiferente com a morte de um criminoso, de um assassino de inocentes. Perceberam a contradição? Então, gente, é claro que eu não tenho prazer na morte de ninguém, tá? Deixo claro isso aqui. Agora, eu não me compadeço quando eu vejo assassinos de inocentes morrerem. Eu não consigo me entristecer. Não tem como. Para mim é impossível. Assim como para mim é impossível não ficar triste, não entristecer, não sentir a dor de uma pessoa inocente quando ela morre. Dos parentes daquela vítima. É impossível. Gente, eu não consigo. Sabe, eu passei a noite, e eu falo isso não é para me vangloriar, não é para aparecer, não. Eu passei a noite chorando. O meu filho viu. Porque a coisa mais dolorosa desse mundo é você saber que morreu uma pessoa inocente por um acidente ou porque algum criminoso tirou a vida. Isso é muito duro. É muito duro. Então, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: sejam mais sensíveis às dores alheias. Sejam mais sensíveis, tá? Não entrem nessa onda de banalizar o sexo, de banalizar a morte, de banalizar todas as coisas. Não, gente. A vida é muito importante. A vida é muito linda, é muito bela. É muito bela. E esse processo de você fazer toda uma investigação, de você cuidar com extrema importância, né, a morte de alguém, ainda que desconhecido, né, você precisa entender o seguinte: a vida ela é muito importante. A vida ela é muito importante. Sobretudo a vida de inocentes. Tá? Eu lembro do diálogo que o pai Abraham teve com o Eterno, quando o Eterno estava preparado já para destruir Sodoma e Gomorra. E é bom que se diga, Sodoma e Gomorra faz parte da Kadosh Terra, então é lá dentro. Ali dentro tem que ter respeito. Então, constantemente a Kadosh Terra, a Terra Santa, ela vomita os seus moradores. Aqueles moradores que não respeitam a Kedushá, a santidade daquela terra, certo? Então, ó, Sodoma e Gomorra pode ter em qualquer país do mundo, menos dentro de Israel. E, infelizmente ou felizmente, Israel voltou àquele status de Sodoma e Gomorra. Basta passear pelas ruas de Tel Aviv, né? Israel, eu não tenho nada contra os homossexuais, gente. Tá? Eu tenho amigos homossexuais. Fora de Israel, isso pode acontecer em larga escala e ninguém tem nada a ver com isso, mas dentro de Israel não pode. Uma série de situações não pode acontecer dentro da Kadosh Terra. Infelizmente acontece. Tá? Mas existe um tempo para tudo. E quando completar o pecado que existe dentro de Israel, o povo que está ali dentro com certeza será vomitado, né? Será posto para fora. Isso é fato. Então, a maior parada LGBT dentro de Israel. Pode acontecer no Brasil? Pode, não só pode como deve. Nos Estados Unidos não só pode como deve. Parada LGBT dentro de Israel não pode, gente. Entenderam? É preciso respeitarmos limites. Mas está acontecendo. Um dia vai parar de acontecer. Um dia, não apenas isso, mas uma série de outras situações e de coisas erradas que acontecem ali dentro vai parar de acontecer. Então, essa questão da banalização da morte, quando você é indiferente com a dor alheia, com a morte de alguém, preste atenção, gente, não caiam nessa falácia, porque as mesmas pessoas que nos acusam de ser indiferentes, de sermos indiferentes com a morte de um assassino de inocente, de um estuprador,
de um pedófilo, essas mesmas pessoas são as pessoas que inculcam na nossa mente, que introduzem na nossa mente que a morte de qualquer outra pessoa que não seja um vagabundo, que não seja um criminoso, é, é coisa banal, é coisa, né, é coisa normal. É normal? É normal, mas não deve ser banalizado. A morte acontece para todo mundo, para todos nós mortais, ela vem, mas não deve ser banalizada, gente. A morte, ela transmite tanta dor, tanta dor. Tem pessoas que não superam a perda de um ente querido. E aí tem pessoas que fazem piadas com, né, com o neto de alguém que morreu, com o pai de alguém que morreu, de acidente, de doença. Já perceberam como é que fazem chacota com doenças, com uma série de coisas? Gente, que mundo que nós vivemos? Mas sempre foi assim, né? Quando o hebreu, né, ele fica doente, ele tem que se recolher. Ele não pode passar a doença adiante, ele não pode contaminar o povo inteiro, não pode transformar aquela doença em epidemia e eventual pandemia, certo? Existe todo um cuidado, né? Então, tem todos aqueles mandamentos ali para o hebreu se cuidar e cuidar do seu povo, né? Então, se você ama realmente, né, o seu semelhante, você, além de você se cuidar, você cuida dos outros. Você tem compromisso, você tem respeito pelo teu semelhante. E aí não, aí hoje nós vivemos em uma sociedade que você se recolher por estar doente, não, você é manipulado, você é isso, você é aquilo, você usar uma máscara, você é manipulado. E aí, o que é isso? Porque as pessoas entenderam o seguinte, que não, nada contamina, né? Pode trazer os leprosos para o meio da cidade, vamos contaminar tudo, né? Vamos contaminar todo mundo e pronto. Né? Vamos comer sem lavar as mãos, que nada que entra na gente pode contaminar, não é assim que dizem? Vamos lá, vamos comer sem lavar as mãos mesmo. Né? Porque nada contamina o homem, nada contamina o ser humano, nada. Será mesmo? Será mesmo? É triste, gente. É triste. Mas então é isso. Então, aprendam a se sensibilizar, tá? Eu acredito, sim, na mudança do ser humano. O ser humano ele é capaz de mudar. Eu mudei muito. Eu preciso mudar muito mais. Mas tem seres humanos que não mudam. Isso é fato. Tem pessoas que não mudam. Mas acredite, sim, que tem pessoas que vão mudar. Tá? E a mudança, ela vem com aprendizagem, né, de uma forma gradativa. Cada dia eu aprendo uma coisa. Eu vou cair ali? Vou, mas eu vou me levantar novamente. Se eu tiver força de vontade para mudar, eu vou me levantar e até chegar ao ponto que eu não vou errar mais naquela situação ali, certo? Então é possível, tá? É difícil resistir à tentação e ao pecado, é difícil, é muito difícil, porém não é impossível, gente. Tá aí, eu dei o exemplo de Iosif, José, do Egito, certo? E volto a falar, o Eterno, o Criador, não precisa se transformar em um de nós para saber como nós nos comportamos, como nós reagimos a determinadas situações. Ele sabe, ele nos criou. É como, né, o fabricante de uma televisão que sabe perfeitamente como ela vai funcionar bem em determinados ambientes, em determinadas situações. Certo, gente? Um abraço para vocês, tudo de bom, e o que eu peço é que todas as pessoas que perderam alguém, busquem se fortalecer, tá? Sem demagogia alguma, sem hipocrisia alguma, eu sinto a dor de vocês, não com a mesma intensidade, mas eu sinto a dor de vocês. E não é porque eu tomo para mim, não. É porque, de uma forma inexplicável,
E eu acabo sentindo, como todas as vezes que morre alguém perto de mim, horas antes eu já sinto algo muito, muito forte. Uma angústia muito forte. Não sou melhor do que ninguém. Falo para vocês, não me peguem como exemplo jamais, jamais, porque se me pegarem como exemplo, vocês vão cair do cavalo. Porque eu não sou perfeito. Não sou perfeito. Eu sou um lixo. Mas peguem como exemplo Iosef, José do Egito. Peguem ele como exemplo. Um abraço para vocês.